uma menina de 18 anos, né? Ela estava morta dentro de casa e a partir dali começou uma investigação. A investigação ela vem desde quinta-feira até hoje ao meio-dia. E agora às 18 horas, então, culmina com um caso extremamente resolvido. Desde lá para cá, a Polícia Civil, com a ajuda da comunidade, com a ajuda da imprensa, com a ajuda da Polícia Militar, de todos, estavam todos eles empenhados em resolver esse caso, que foi uma brutalidade incrível. E mais uma vez vai comprovar, depois o Marcelo vai falar, o delegado Marcelo, que mais uma vez, infelizmente, é a droga envolvida nesses grandes crimes que a gente observa nessa nossa cidade, na nossa região. Então o delegado Marcelo, ele acompanhou o caso desde a quinta de manhã, ele fez todo o trabalho de investigação, parabéns Marcelo, estava muito bem encaminhado, com a pressão que estava sobre esse rapaz, não aguentou, acabou se entregando hoje, não aguentando, ele falou com a irmã dele ligou para a Polícia Militar e aí começou todo a desvendar esse caso que chocou toda a imprensa, toda a comunidade e todos nós. O delegado Marcelo vai passar os detalhes de tudo que aconteceu até esse presente momento. Depois a gente volta a algum caso a mais. O delegado Marcelo está também para que sejam colocados próximo dele. Começa então a detalhar esse caso detalhado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos policiais que trabalharam nessa investigação, os policiais da Delegacia de Morro da Fumaça, de Cocal do Sul, agentes da DIC que nos auxiliaram e policiais de Uruçanga. Como vocês bem sabem, na quinta-feira, infelizmente, a jovem foi encontrada morta no interior de sua residência. E então, logo nós tomamos conhecimento da ocorrência do bárbaro crime, nós iniciamos a investigação. O policial Eduardo esteve lá no local do crime, colheu as informações preliminares e aí já começamos a trabalhar no caso. O crime ocorreu entre 7 e 8 da manhã, foi praticado pelo vizinho da vítima. Como o delegado regional Jorge Coll falou para vocês, ele nos relatou no interrogatório que ele havia consumido droga na noite anterior, consumido muita droga, chegou em casa, não conseguiu dormir e queria mais droga para poder saciar o vício. Segundo o relato dele, ele se dirigiu à casa da vizinha, munido de uma faca, na intenção de subtrair alguma coisa para poder vender e consumir mais droga. Acontece que encontrou a porta da casa aberta, adentrou a casa, começou a procurar por objetos para poder subtrair, fazer a venda e conseguir comprar droga. E ao entrar no quarto da Caroline, foi surpreendido pela presença dela e, segundo ele, num ato de desatino, cometeu suicídio com várias facadas. Esse autor, ele, ao ser perguntado, ele disse que não tem condições de se recordar quantas facadas desferiu. E também foi perguntado a ele se ele teria cometido abuso sexual contra a vítima. Ele também disse que não se recorda. A gente não pode afirmar ainda que houve abuso sexual porque os laudos periciais ainda não foram entregues pelo IML. Havendo a entrega do laudo pericial, a gente vai poder constatar se houve abuso sexual ou não. Como vocês bem sabem, o delegado Jorge também falou para vocês, ele foi intimado na sexta-feira para comparecer à delegacia de polícia, foi feito o depoimento dele, da mulher dele, e com base em outras informações, ele foi contraditório nesses depoimentos. E nós solicitamos a ele se ele nos forneceria material genético para fazer uma prova. Ele concordou, ele foi encaminhado ao IML aqui em Criciúma, foi feita a coleta do material genético dele e ele foi liberado, porque até então a gente não tinha como provar e implicar ele no caso. Como o delegado Jorge falou, acho que ele se sentiu pressionado, viu que tão logo esse resultado saísse, ele seria descoberto, ele resolveu se apresentar hoje e confessar a prática do crime. A investigação ainda não foi fechada, tendo em vista que a gente tem que aguardar os laudos periciais, esse laudo pericial de confrontação com o material genético dele, o próprio laudo cadavérico e o laudo local de crime. Delegado, com essa versão dele, que entrou na casa da vítima para subtrair algo, para subtrair algum pertence, para comprar droga, esse caso então pode ser passado por um latrocínio? Então, isso aí é a questão, qual que era o dolo dele? A promotoria que vai analisar o inquérito e depois vai oferecer a denúncia.
A gente trabalha entendendo que quando ele já saiu munido de uma faca, e em havendo crime sexual, a gente trabalha com a hipótese de estupro e homicídio, mas também pode se aventar a possibilidade de latrocínio. Aí temos que analisar os laudos periciais, aí fazer uma nova análise do caso e no relatório final a gente vai opinar, mas por enquanto a gente não tem a confirmação do crime sexual, então a gente trabalha com essa hipótese de latrocínio. Delegado, ele tinha outra passagem por estupro, pode explicar um pouquinho pra gente isso? Não, passagem policial não, existe um inquérito policial que tramita na delegacia de Morro da Fumaça, cuja acusação sobre a pessoa dele é da prática de estupro, mas ele ainda não foi indiciado porque essa investigação está em curso e a gente não tem todas as provas ainda para poder fazer esse indiciamento. Delegado, ele mostrou algum tipo de arrependimento? Ele se disse arrependido. Delegado, eu tinha conhecimento dessa suposta chave que ficaria escondida no terreno da residência. Ele entrou com o auxílio dessa chave ou já encontrou a porta aberta? Não, como eu disse para vocês, ele afirmou que a porta estava aberta. Essa faca, delegado, ele já teria saído com essa faca, então? Não foi encontrado nada de... Essa faca ela já foi apreendida? Foi encontrada alguma coisa suspeita na casa em relação a essa faca? Não, o que acontece? A gente perguntou, porque a hipótese do latrocínio também para explicar um pouco melhor por quê. Porque houve a subtração de um celular da vítima. Ele, em depoimento, nos contou que depois que ele compareceu à delegacia, foi encaminhado ao ML e voltou, ele se sentiu pressionado, ele foi e jogou o celular, uma chave que ele teria levado à casa, ele não soube se era a chave da porta ou do quarto da vítima. Então ele arremessou o celular, esta chave e a faca que ele utilizou no crime no rio. Então, infelizmente, a gente não vai conseguir recuperar esses objetos. Quando vocês intimaram ele para depois, já tinha essa suspeita que ele seria um suspeito? Olha, a gente trabalhou na investigação, a gente trabalha com um leque muito aberto. Ele era uma pessoa que estava na alça de mira da polícia, tanto é que ele foi intimado para comparecer na delegacia. Então pode-se afirmar que ele era um suspeito, sim. Você chegou a cogitar em algum momento a possibilidade de que o crime tivesse a participação de uma outra pessoa ou desde o princípio já se imaginava que ele tivesse agido sozinho? Olha, a gente, como se diz, a gente entendia que a princípio o crime foi praticado por uma única pessoa que se confirmou durante a investigação. O fato de já ter uma convivência ou pelo menos uma proximidade com a vítima por ser vizinho, isso de alguma forma implica na hora de enquadrar em uma pena maior, uma possível pena maior? Não, aí tudo vai depender do que entender a promotoria na hora de fazer a denúncia e o juiz quando for julgar. Se for entendido que é um crime de homicídio, ele vai a júri popular. Aí é o conselho de sentença que vai determinar a sorte dele. Agora, se entender que é um latrocínio ou até um estupro, se ficar caracterizado que houve abuso sexual, aí é o juiz que vai, ao final, vai analisar todas as provas e sentenciá-lo. Aí vai depender do entendimento do caso, né? Quanto tempo ele pode ficar preso? Pois não? Quanto tempo que ele pode ficar preso? Olha, o latrocínio, a pena é de 20 a 30 anos. O homicídio qualificado, salvo engano, é de 15 a 30. Daí tem o crime sexual, que a pena é alta, mas assim eu não me recordo de cabeça. Então, vai depender dos antecedentes dele, enfim, da dosimetria que o juiz vai fazer na hora de sentenciar, né? Delegado, familiares relataram que ele teria tomado banho na casa. Isso condiz com uma atitude de